É sempre uma alegria imensa estar aqui na casa de vocês, que eu me sinto também incluída. Obrigada pelo nosso. Nossa. Lembrando que não importa o endereço, né? Onde quer que nós estejamos para orar, meditar, nos transformar. Esse é o endereço, né? Então, todas as casas são casas irmãs. Então, quando veio a ideia dessa palestra, desse tema, eu entrei em contato com uma história. Essa menina chama-se Lilian. Ela não é mais uma menina, mas ela foi, né? Então, pensei nessa questão do sofrimento e pensei na história de Lilian. Fiz uma associação que ficou bem compatível ao que eu desejava falar da dor versus sofrimento. Lilian teve uma infância difícil. Ela nasceu no Nordeste, numa família muito pobre, e ela, aos 18 meses, a mãe não tinha mais condição, em função de muitos irmãos e a condição muito precária, de criá-la. Então ela deu para os pais do marido dela. E ela foi embora aos 18 meses, nunca mais retornou. Aos 6 anos, a avó, por uma questão também parecida, deu para um tio, um filho, né? Um tio da menina, para que eles continuassem a criação em função da necessidade da menina ir para a escola. E esse tio, dos 6 anos aos 11, começou a abusar de Lilian. Então foi um momento de muito sofrimento para ela, né? Porque o tio, ela não entendia, sentia todos aqueles sintomas que as pessoas que são abusadas quando criança, que são proibidas de falar, são ameaçadas, né? Gera todo aquele constrangimento, dor. E ela foi vivendo até que não aguentou mais e resolveu fugir. Aí ela fugiu, foi para as ruas, porque não tinha outro local para ir, não conhecia muitas pessoas. E nas ruas, ela perambulou um pouco, ela foi encontrada por uma mulher, que ela assimilou que essa mulher ia ajudá-la, e a mulher levou ela para Fortaleza. Ela, chegando em Fortaleza, a mulher colocou ela na prostituição. Ela tinha uma casa de prostituição e Lilian vai viver isso por mais ou menos 1 ano e meio. Mas no esgotamento aos seus 12 anos de tanto sofrimento, porque haviam dias que ela tinha relação com 34 homens no mesmo dia, ela foge e decide que ela tem que voltar para casa do tio, porque pelo menos é um abusando e não 34. E ela retorna. E a tia já sabia do que ocorria, mas a tia culpava ela, que tinha 12 anos, por tentar o tio. E ela volta até os 14, continua sendo abusada pelo tio. Nada mudou, só que aos 14 ela engravida. Quando ela engravida, ela foge novamente e, em função do histórico dela, ela não deseja abortar, ela deseja ter o filho, só que ela volta para as ruas. E aí ela vive várias situações. Ela vive as drogas na rua, comer no lixo, ela vive tudo aquilo que a gente sabe que um homeless, uma pessoa assim, solta, pode fazer. E aí o que acontece? Nesse momento, ela é novamente, essa mulher de Fortaleza tinha uma quadrilha. Então ela é novamente resgatada por essa mulher e levada para a Alemanha. Ela não quer ir, mas a mulher ameaça, porque agora ela já tem o filho. E a mulher ameaça e ela, imagina, 14 anos, poucas opções, ela é obrigada a ir nessa chantagem que a mulher faz com ela. E lá chegando, ela achou que ela ia viver a prostituição. E ela conhece um homem alemão que está em contato lá com eles e ela dá um sorriso para o homem. E o homem pergunta para o tradutor, né, por que ela está sorrindo. E ela diz que ela estava sorrindo porque ela estava feliz que eles estavam ali ajudando ela. E aí o homem, num sentimento de enternecimento, de algum lugar lá no coração dele, a poupa, porque na verdade ela não foi para a prostituição, ela foi junto com 10 crianças para o tráfico de órgãos e ela ia ser morta. E aí, né, a gente pensa assim, nossa, acabou, né? Como ficou a dor de vocês até agora? Não tem mais, né? Não tem mais dor depois de Lilian, né? E aí ela
conhece nesse inteirinho um homem da Turquia. E ele casa com ela aos 15 anos. E ele casa com ela, ela pensa, ele vai cuidar de mim. Ele coloca uma burca nela, né? A escraviza de certa forma, ela apanhava com bastante frequência. E depois de um tempo, o que ela faz? Foge, não tem opção, né? Ela foge, fez uma amiga nesse meio tempo. E essa amiga contou para ela que havia um homem na Itália, em Turim, que ajudava as pessoas assim. Você escrevia um e-mail para ele, mandava tipo mais ou menos o que você sabe fazer, um resumê. Ela não tinha muito para colocar no resumê, mas algumas experiências ela tinha. E ela pega o e-mail, resolve mandar um e-mail para esse homem, mas ela erra o e-mail e vai para um outro homem. E aí o homem diz para ela, responde no e-mail, não, eu não ajudo a arrumar emprego, né? E como ela não tinha ninguém, ela começa a contar por e-mail um pouco a história dela para esse homem. Esse homem se internece, se interessa até por aquela história e ele manda buscá-la. Ela vai para Turim, né, para a Itália, e ele casa com ela. Então, aí começa a grande volta na vida de Lília, né? Ele casa com ela. Hoje Lília é essa pessoa, ela virou uma doceira, ela tem como se fosse uma doceria, uma padaria, né? Ela ficou, em função dela não ter muitos recursos de estudo, coisa e tal, ela começou a trabalhar para sustentar as crianças. Hoje ela tem 5 crianças, Lília tem 36 anos. E um dentista amigo deles, percebendo que ela tinha bastante habilidade, investiu nela, deu 70 mil euros para ela abrir um negócio. Ela abriu e ela ficou tão famosa que hoje os jogadores de futebol, a Lady Gaga, são clientes dela, porque ela ficou extremamente famosa. Ela aparece na televisão, ela contou a história dela, ela conheceu o ministro da Itália, conheceu vários políticos, várias pessoas importantes que absolutamente se interessaram pelo que ela fazia e também pela história dela. E nesses 10 anos, ela vai mudando a trajetória, que tinha sido um início tão difícil, e ela tem um desejo, um grande desejo que ela quer realizar. Qual o desejo? Encontrar a mãe. Ela quer saber, não quem a abandonou, quem a recebeu. Ela tem muito desejo desse encontro, porque ela não tinha nenhum vínculo familiar, a não ser os filhos, né, e o marido. E ela começa essa busca. Em 2010, ela descobre a família, através, não sei bem, dos amigos, talvez. E ela consegue dar um telefonema para essa mãe. E a mãe não tem a menor noção que ela passou isso. A mãe é como aqueles filhos que às vezes as pessoas dão por falta de recursos, que se perdem, né, que a gente assiste aí na televisão. E a mãe não tinha noção que ela tinha vivido isso. E aí ela conta um pouco, mas ela não tinha muita condição, porque ela queria ir com a família inteira para o Brasil, então ela aguarda até que um programa desses de televisão, sabe esse que faz encontros de pais, né? Não foi o Luciano, foi uma outra pessoa que agora eu não me recordo o nome, mas se vocês colocarem esse caso na website, vocês vão ver. Tem um vídeo dela, né? E ele promove, né? Traz a família. Ele promove esse encontro. Aí prepara, vai lá, conversa com a mãe, coisa e tal, né? E a televisão participando. E ela faz esse encontro, né? Esse é o encontro. Quando ela encontra a mãe dela e ela diz: só cheguei onde cheguei porque tinha curiosidade de ser feliz. Que é uma coisa que ela nunca tinha sentido até esses últimos 10 anos. Passei uma vida sem saber o que era isso. E lutei até conseguir. A mágoa, com o passar do tempo, a mágoa da mãe, a mágoa do tio, a mágoa das tias, da avó, de todo mundo que, de certa forma, negligenciou os cuidados, né? Deu lugar à compreensão. Né? Ela foi entendendo o que se passou com ela. E depois da compreensão veio o lugar da compaixão. A compaixão por essa mãe. Lá ela encontrou alguns irmãos que ela passou a conhecer, ela tinha já conversado com eles no telefone, né? E nessa trajetória de Lília, eu fiquei pensando muito como nós tratamos as nossas dores, né? Porque eu achei magnífico a forma como ela tratou. A gente não conhece muitos detalhes, a internet até mostra um pouquinho mais, mas não conhecemos muito. Mas eu com certeza, se eu for à Itália, eu vou conhecê-la, já pensei nisso.
por que não? Né? Ela está lá, não vai ser nada difícil encontrá-la. E achei que a forma como as coisas se desenrolaram para ela, para nós que somos espíritas, sabemos que com certeza ela passou por momentos de expiação, de provas, né, de reencontros, talvez com esses espíritos nessa trajetória familiar, reencontros do passado, né? Mas ela conseguiu ressignificar a história dela. Ela conseguiu, ao invés de transformar a dor dela numa grande mágoa, num grande sofrimento, ela conseguiu transformar essa dor num levantar dessa alma, né? Acolhendo esses filhos, né? Gerando uma família e trazendo todas as experiências que essa dor promoveu para ela, mas ressignificada, que eu acho que é o mais interessante. Então, quando a gente vai na Wikipédia, a gente vai ver que dor é uma sensação desagradável, lá diz, que varia desde o desconforto leve e excruciante, associada a um processo destrutivo atual ou potencial dos tecidos que se expressa através de uma reação orgânica ou emocional. Então, dor ela vai desde uma sensação desagradável até uma situação extrema, né? De muita dor. Excruciante é isso que vai querer dizer, né? Então, a gente percebe que a nossa vida, nós temos dores, às vezes emocionais e físicas ao mesmo tempo, né? Porque às vezes o perispírito, ainda não atuando no corpo físico, não desencadeou ainda as dores físicas, mas temos as dores emocionais, que muitas vezes elas estão ligadas ao que essa dor emocional? Aos abusos que Lília viveu, que a gente também pode ter vivido, às agressões, aos abandonos, às perdas, né? Cada qual com a sua história, né? Todos nós temos alguma história. Só que a gente vai perceber que essa dor emocional, ela requer o quê? Cuidados. Se nós não tratarmos as nossas dores, elas vão gerar o quê? Muitos sofrimentos. Né? Então, o que Lília fez, de alguma forma, até talvez por falta de opção, ela foi lutando, mas ela foi nessa busca, nesse desejo de encontrar essa felicidade. Então, quando nós nos ausentamos a esses cuidados, quando a gente não trata dessa dor, né, muitas vezes o que vai acontecer? Nós vamos sentir isso. As dores mal cuidadas nos tornam pessoas com muita raiva, pessoas com muita mágoa, ficamos rancorosos, né? Ficamos negativos, temos muitas culpas, né? Às vezes sentimos muita inveja daquele que não teve as dores que a gente teve, que a gente julga que são piores. Sentimos frustração. Então, o mau cuidado das nossas dores, o mau cuidado no sentido de nós não darmos um olhar para elas, vai fazer com que esse sofrimento possa se instalar em nós, se nós não soubermos como lidar. Então, o corpo físico, ele é como se fosse um dreno, por onde escoam essas dores, que a gente vai chamar de energias negativas, né? Só que muitas, elas não escoam. O que a gente faz? Como a gente não cuida, elas não fluem. E elas ficam presas ao corpo e se manifestam de alguma forma em algum órgão, danificando, gerando uma certa doença, né? Então, as doenças, elas vão por essa via porque em algum momento lá atrás nós não demos a atenção. Negligenciar dá uma sensação muito crítica em relação a gente não cuidar. Talvez negligência só serve se a gente sabe que tem que cuidar, mas não está cuidando. Mas talvez o cuidado, porque às vezes a gente não sabe disso ainda e precisamos aprender a ter esse cuidado. Então, esse cuidado, o Emmanuel vai dizer em Leis do Amor, a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial, no perispírito, do corpo espiritual. Então, o cuidado talvez comece quando a gente tentando entender, né, por que existe a dor. Isso pode ser o início de nós aprendermos a cuidar dela. A gente, quando ilumina, quando a gente cria consciência nas situações que a gente vive, elas não são mais fáceis da gente digerir, né? Então, a gente precisa adquirir consciência. Então, adquirir consciência é buscar entender o nosso processo. Claro, cada um vai ter o seu processo pessoal, mas quando a gente fala em dores, quando dói, a dor é muito parecida,
né? Não importa se é um motivo ou outro motivo, as dores são muito parecidas, né? Então o Espiritismo, ele vai trazer para nós o quê? Por que existe a dor? A dor é uma lei de equilíbrio. E educação como agente de desenvolvimento. Quem vai dizer isso é Leon Denis, em O Problema do Ser e do Destino. Então, lei como equilíbrio, a dor vai trazer algo, vai promover algo para nos ajudar. E ele vai continuar. A dor sob suas múltiplas formas, várias formas que ela aparece, é o remédio supremo para as imperfeições e as enfermidades da alma. Porque às vezes, muitas vezes, ou quase todas as vezes, a gente precisa da dor como nos levando a um outro level de compreensão. Porque quando vem a dor, muitas vezes, a gente faz o quê? A gente para cuidar. Então, é a parada da consciência. E aí a gente vai buscar todos os recursos que nós sabemos. Nós vamos à casa espírita, depois de tantos anos que a gente não vai mais. A gente vai buscar os tratamentos, os passes. A gente vai no médico, a gente vai cuidar de ficar em shape, a gente vai mudar a alimentação, né? A gente vai tentar melhorar a cabeça, meditar. Nós vamos buscar recursos, cada qual dentro das suas visões, possibilidades. Mas, às vezes, essa parada, ela faz com que a gente reveja. Às vezes, depois de uma doença, nós modificamos a forma de ver, nos deixamos cuidar, nos sentimos fragilizados, perdemos aquele controle que a gente sonha que tem e não tem, mas a gente fica pensando que tem, e quando vem a doença, a gente visualiza a vulnerabilidade do nosso corpo físico, da nossa situação de encarnados. Então, é o remédio supremo para que a gente faça essas reflexões e a forma como nós vamos entender isso. E a Leon Denis vai continuar. A necessidade da doença, a dor física, ela é mais frequentemente um aviso da natureza, que procura nos preservar dos excessos. Sem ela, abusaríamos a ponto de nos destruir antes da hora. Eu acho que ele escreveu isso aqui para as mulheres, que nós não somos assim. Nós somos multitasks, achamos que podemos mais do que podemos, né? Achamos que com 50 a gente, como a mente tem 20, a gente acha que o corpo também tem, né? Falta um espelho, precisa botar um espelho, né? O espelho está distorcido. Mas a gente fica, né, querendo fazer muitas coisas. Então a gente, às vezes, precisa de uma mínima dor, assim, para dar aquela parada. Ou estou indo muito. Ou, puxa, preciso mudar o caminho. Nossa, preciso retornar para a minha vida espiritual. Né? Ela vai nos focando. Então, a dor é necessária para a gente evoluir? Não. Necessariamente não. A gente pode evoluir. Vamos pegar o Evangelho, vamos ler o que Jesus falou, vamos seguir. Alguém vai precisar de dor? Talvez não. Talvez a gente vai evitar um monte de dores se a gente conseguir follow the book. Só que na condição que a gente se encontra hoje, ainda dando esses baby steps para seguir o Evangelho, a gente ainda precisa de motivações para nos dar uma conduzida. Como também a dor muitas vezes é o reflexo já de outras encarnações, né? Algo que desencadeamos, que já promovemos em outra encarnação e precisamos ainda ter contato com aquela experiência para que a gente possa evoluir. Então, Alírio vai dizer no Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, ele vai dizer, o objetivo da dor é convidar a pessoa a se reorganizar. Eu gosto muito disso. Assim, para mim vai muito simpático isso. Simpático no sentido assim, é menos doloroso. Porque às vezes a gente entra, né, em situações que doem e a gente não consegue ver que é um convite. E ali a pessoa está lá na nossa porta, chega na caixinha postal, chega no e-mail, chega no text message, o convite, mas a gente não, tô fora, não quero, não vou nem pegar isso, né? Só que na verdade, esse convite ele é favorável a gente, se nós soubermos como utilizar isso. Como nos transformarmos diante das experiências que a vida promove, né? Então, eu gosto dessa ideia de reorganizar, né?
E Emmanuel, ele vai continuar. Tem um texto dele dentro de Ceifa de Luz, chama A Maestra Divina, que ele se refere à dor. E ele vai dizer, a dor pode atuar em nós caso permitamos nos favoreça com suas sagradas lições. Esse caso nos permitamos, Emmanuel, como sempre, né, ele pega aquela frase, a gente tem que levar 10 anos para ir esmiuçando a frase, né? Mas o que ele quer dizer, caso permitamos? Porque a gente pode só sentir a dor, ficar doendo, transformarmos ela num grande sofrimento e não aprendemos quase nada. Então, se nós usarmos a dor para nos favorecer como processo de crescimento, vai ter valido. Se a gente não captar a mensagem e ficarmos presos nela, provavelmente a gente não vai precisar de outras dores para nos motivar. E André Luiz vai dizer no Mundo Maior, sentir a dor é obrigatório na circunstância que nós nos encontramos reencarnando na Terra. Mas revoltar-se com ela é opcional. Então a gente pode escolher pegar essa dor e transformar ela no quê? No que é o sofrimento, né? Nada mais é do que a transformação dessa dor em um apego sem entender a mensagem que essa dor vai trazer. Então, só para o efeito de compreensão, na Wikipedia vai dizer que sofrimento é qualquer experiência aversiva, qualquer experiência que eu não gosto, que eu não estou gostando, né? E a sua emoção negativa correspondente a tudo que vai vir desencadear depois disso. E o Espiritismo vai dizer, a dor, o sofrimento, é o apego à dor, pela dificuldade de atuar na sua superação. Então, muitas vezes, por incrível que pareça, é muito mais fácil a gente agarrar na dor do que transmutá-la. Então, por exemplo, a pessoa vem e diz, meu marido me deixou. Ele não podia ter me abandonado. E aí a gente lá no atendimento fraterno ficou ouvindo, né? Poxa, o que houve, né? Não, meu marido me deixou, ele foi embora, ele me traiu, ou ele resolveu que não dá mais para ficar comigo. E eu não aceito, assim. Essa parte do meu marido me deixou, já foi. Agora, o que nós vamos fazer com ela é a sua decisão agora. Como você vai recepcionar essa mudança na sua vida? O que você vai crescer, aprender? Como é que você vai reestruturar a sua vida a partir disso? Porque a não aceitação da dor é isso. É o sofrimento. Porque a gente às vezes confunde achando que o outro não tem direito de fazer uma grande maldade ou uma grande dor ou uma grande coisa com a gente. Sim, todo mundo tem direito. Ué, se não fosse assim, não existiria maldade no mundo. A gente não está discutindo se o direito é certo ou errado. Nós estamos discutindo se a pessoa tem direito. Ela tem. Todo mundo tem direito de nos abandonar. Todo mundo tem direito de tomar decisões que a gente não vai gostar. Todo mundo tem direito de nos ofender. Né? Dizer uma coisa que a gente... inventar uma calúnia de alguém. Não é apropriado, mas é o uso do livre-arbítrio. Então, o primeiro ponto do desapego, para que a gente não se apegue à dor, é a gente compreender que o outro, apesar de a gente não estar gostando, está exercendo o direito dele. Depois a gente pode questionar se é justo, se não é justo, se é correto, se não é correto. Mas nesse primeiro processo de eu aceitar isso, eu me libero de certos sofrimentos. Porque se eu levar um ano não aceitando que a pessoa me largou, é um ano de sofrimento, às vezes patinando e sem conseguir fazer muita coisa. Se eu entender que está doendo muito, eu sinto saudade, sinto falta, né? Não está fácil, coisa e tal, mas eu entender que o outro praticou o desejo dele, para que eu possa me liberar daquilo e começar a reconstrução a partir daquilo, do ato do outro, o sofrimento vai sendo amenizado. Então, quando a gente não aceita, o que acontece? Né? Quando a gente se apega à dor, porque não a aceita, a gente faz o quê com a gente? O sofrimento, a gente chama de quê? A gente pode dizer, a gente se pune,
né? Isso é um grande sofrimento. Nos autopunirmos é um grande sofrimento que a gente causa. Ou punimos o outro. Ah, fulano fez isso? Então, eu vou ficar aqui tramando, né? Criando todas as minhas possibilidades de gerar nele o mesmo sofrimento, né? Vou punir ele. Ou vou me autopunir, né? Vou me flagelar, vou me sentir, né, miserable, né? Eu vou o quê? Me vitimizar. Nossa, tá vendo, eu não merecia. Né? E tá todo mundo dizendo para aquele ser, let it go. Let it go, já foi. Desapega, larga isso, deixa esse sofrimento embora. E a pessoa tá, não, eu não aceito, vou lá, vou no Facebook, eu vou na festa que ele foi, ele tá roubando meus amigos. E a gente fica preso naquela história e não deixa a história aí. Por quê? Porque a gente gosta desse lugar às vezes, ou pelo menos a gente conhece alguém que gosta, se aqui de nós ninguém gosta, né? Desse lugar de vítima, que faz com que a gente sofra. Ou então, a gente vai buscar se vingar, né? Ficando o quê? Preso na falta do outro. E perdendo de vista o grande aprendizado que nos oferece a experiência. Então a gente fica preso que o patrão não podia ter nos despedido. Não foi certo, eu não merecia. Só que eu em nenhum momento penso o que isso representou para mim. Tipo assim, bom, se ele me despediu, talvez agora é hora de fazer um curso, rever a minha carreira. Talvez eu precise gerar mais habilidades. Talvez eu precise arrumar um novo certificado. Talvez eu estou vivendo a consequência. Eu chegava atrasada todo dia. Talvez fui despedida pela não correspondência da minha parte à confiança do meu cargo. E inúmeras outras coisas. Ou talvez por uma questão política, ele me tirou e botou o primo dele. É possível. Né? Eu não estou gostando? Eu acho que não é justo? Claro, eu acho, como qualquer um acha. Mas eu preciso move on. Se eu ficar ali preso, nós que somos espíritas sabemos que uma das primeiras consequências, nós nos anexamos ao outro e começamos um processo que a gente pode chamar num futuro próximo de um processo obsessivo, de encarnado para encarnado. E ficamos ali, o perseguidor daquela outra alma, né? E eu vou me vingar desse patrão, vou telefonar, vou prejudicar ele, vou denunciar ele. A gente vai, né, criando circunstância de nos distanciarmos do aprendizado que aquela dor, aquela circunstância nos colocou e vamos, ao invés de aproveitarmos, vamos entrando num estado mórbido de sofrimento, né? Então, por que sofremos, né? Porque resistimos, porque nos rebelamos, porque reclamamos, né? É interessante porque às vezes no atendimento fraterno a gente diz para a pessoa, não, veja, você pode fazer essa opção, né? Já que aquilo não está bom. Não, isso não dá. Ah, tá, então não, então você pode fazer essa outra. Ah, não, mas essa aqui também não dá. E essa outra aqui, nenhuma dá. O que a pessoa quer, a gente percebe, talvez em 10 minutos, ela quer ficar na queixa. Ela quer ficar na queixa, ela quer reclamar. Então, às vezes, tudo que a gente tem que fazer é sentar e ouvir. Tá bom, então hoje meu atendimento é ouvir um pouco. Ela reclamar. Tá bom, entendo. Né? Eu entendo. Né? Eu até brinco, minha família fala, quando eu digo que eu entendo, é porque eu já fiz a minha qualificação do que representa aquilo. E eles falam, não, entendo não, Rosana, entendo não, eles falam. Aí eu falo, não, eu entendo. Não concordo. Mas eu entendo. Entendo que é seu momento, entendo que até onde você pode chegar, entendo que você não consegue vislumbrar outra coisa porque você está paralisado nisso, entendo que tem um gozo aí, você está gostando, você está se divertindo, vivendo uma vingancinha, né? Entendo. Né? Mas não estou de parceria com você nesse aspecto, mas entendo. Então, entender é uma coisa que muitas vezes a gente tem que fazer em relação ao outro. Como muitas vezes o outro também tem que nos entender, até que saiamos de certas dificuldades que temos e tudo que a gente precisa, às vezes, é de ter um grande amigo que nos entenda. Né? Entenda e vai devagarinho, né? Ajudando que a gente saia daquela condição. Né? Por que sofremos então? Né? Por não aceitarmos as experiências desagradáveis. A gente tem um pouco uma ilusão, apesar de sermos espíritas. Não estou dizendo que todos nós, mas muitos da humanidade têm uma dificuldade, têm uma visão de que forma?
nós nascemos para ser felizes. E, peraí, somos espíritos reencarnando num planeta inferior, né? Numa condição ainda bem aqui embaixinho, né, do processo de purificação, e a gente acha que nasceu para ser feliz. Então, não, eu não sei, tudo que eu não gosto, eu não aceito. Poxa, peraí, a gente reencarnou para vivermos desafios, para trabalharmos, né, para aprendermos, vamos passar algumas provas, né, vamos viver alguns desafios, algumas circunstâncias, algumas dores, talvez, né, que fazem parte do... Né? Qual é a fala de Jesus que fica claro isso? Tem uma fala de Jesus que ele vai justamente dizer isso. Meu reino não é desse mundo, que é transitoriedade. Venha, viva teu momento, passe tudo que você tem que passar, né? Aí vai vivendo o teu melhor, melhor que você conseguir, o melhor que você conseguir aprender. É escola, né? Isso aqui é escola, isso aqui não é paraíso. E a gente quer transformar isso aqui no nosso lar, talvez, né? A gente tem direito a ser feliz? Esse é todo o nosso trabalho, é buscarmos o equilíbrio, a harmonia, a paz interior, que é uma representação do que a gente chama de felicidade. Claro que a gente tem todo direito, mas a gente tem que entender e aceitar que quando vêm as circunstâncias, nós vivemos elas porque elas fazem parte do nosso processo de crescer. Então, aceitando, eu não me revolto, não reclamo, não me rebelo, eu não faço tudo aquilo lá que está escrito no slide anterior. Eu simplesmente acolho a minha dor e começo a entender como eu vou crescer com ela. O que tem nesta mensagem que eu posso transformar dentro de mim e me transformar numa pessoa mais consciente, mais madura espiritualmente, né? Então, temos a crença, eu não fiz nada para merecer isso. É um absurdo, não é justo, fulano não tinha direito, Deus me esqueceu, né? A gente fica um pouco preso nisso. Por certo, ainda não tomamos consciência de que muito temos para aprender na escola da vida, né? Então, eu diria que uma das primeiras formas da gente escapulir dessas dores mais profundas é a gente aceitar, né? E, consequentemente, nós passamos a emitir, quando sofremos, quando sofremos, pensamentos, sentimentos, emoções, palavras, praticamos ações para revelar a nossa imensa indignação com o que está acontecendo. Então aí a gente faz o quê? Desconta em todo mundo. Aí você vem aqui no centro cheio de amor para dar, né? Feliz, aí a pessoa vem, ei, por que você botou a cadeira aí? Aí você fica assim, uau, o que eu fiz, né? Por quê? Porque quando não acolhemos o que é nosso, nós queremos terceirizar, queremos responsabilizar o outro. Eu estou assim porque você fez isso, estou assim porque você fez aquilo, e não assumimos que tudo isso pertence a nós, não pertence ao outro. Nós não temos esse direito de terceirizar, muitas vezes até terceirizando, mas não deveríamos, né? Vamos gerar mais sofrimento, criando um verdadeiro o quê? Aprisionamento emocional. Então, quando nós geramos esse sofrimento, este apego à dor, nós nos aprisionamos emocionalmente. Aí ficamos amargos, ninguém aguenta. Depois de um tempo, aí você fala, tá bom, e aí, coitado, já passou 6 meses. E aí, não passou ainda? Né? Você encontra de novo, e a pessoa está com a mesma reclamação. Você fala, ai meu Deus, não liga, não chama ela não, porque vai estragar a festa. Né? A gente vai excluindo, a pessoa já não é tão welcome, porque ela é aquele eterno reclamão. Então isso nos distancia da possibilidade de melhorarmos quando nós criamos uma situação que fica antipática às pessoas, né? Então como lidar com a dor sem gerar sofrimento, né? Então aí vai a dica de Joana de Ângeles, ela vai dizer, ama a tua dor e ela se tornará amena, amiga, gentil companheira da existência. Uau, ama a dor, né? Se não der para dizer ama a dor, pelo menos a acolha, eu adoro essa palavra. Porque amar, assim, parece muito, a gente não sabe muito tudo isso, né? Falar assim, eu amo a minha dor, mas é possível, a gente pode amar a dor. Mas se não der, vamos acolher. Né? Vamos acolher, eu acolho a minha dor. Ela é minha, me pertence, é da minha história. Eu acolho a minha história com todas as dores, né? E Joana vai continuar.
vamos ter uma ação diante da circunstância da dor, né? A aceitação é a primeira, a ação é a outra. Na ausência do amor, ação, aparece-lhes a dor, renovação. Então, quando nós atuamos no nosso processo evolutivo, somos conscientes, estamos caminhando, não há necessidade desse empurrãozinho que é a dor. Não há. Nós estamos atuando. Então, vai se minimizar a dor, ou a dor que a gente tiver que passar, que estiver no nosso caminho, nós vamos acolhê-la, enfrentá-la de um outro formato. Nós vamos ter uma visão mais positiva, a gente vai conseguir aceitar aquela circunstância de uma forma mais tranquila, mais pacífica, sem virar uma bagunça aqui dentro, né? Nós podemos viver uma dor harmonizados, nós podemos viver uma doença grave harmonizados internamente. É uma opção, né? E Emmanuel vai dizer, vamos ter fé. A fé, quando temos a dor, vai evitar o sofrimento. Muitas vezes perder algo de valor e mudanças impostas pelo sofrimento é o jeito de encontrar algo de mais precioso no caminho. Então, às vezes, certas circunstâncias que a vida nos impõe é o nosso grande presente. O grande modificador, às vezes, da nossa história é a dor. Aquela dor que a gente viveu, aquela perda, aquela sensação muito desagradável, é o direcionador de uma encarnação. Porque a gente pega aquela experiência e vai buscar se transformar dentro dela. E Joana vai continuar. Controle, vamos ter mais controle emocional. Mantém o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado é vida em desalinho. E muitas vezes, quando vem a dor, o que a gente faz? Nossa, fica muito mal, fica uma bagunça. Aí a gente fala, não, eu não posso dar paz, estou sofrendo. Não, eu não vou no centro, eu estou down, estou mal, estou para baixo. Mas é a hora que você mais tinha que ter ação, que você mais tinha que ter fé, é a hora que você mais tinha que trazer esse controle emocional dentro de você, para que você possa atuar dentro da sua dor e falar, não, eu vou reagir. E aí a gente fica, eu sinto muito. Não, mas só dá para vir quando tá bom? É quando tá ruim que você tem que vir. E quando tá bom, você também tem que vir, para continuar ficando bom, né? E às vezes a gente se perde a gente se isola dos amigos, e os amigos são uma tremenda ferramenta para curar as nossas circunstâncias, ou pelo menos dar a mão para a gente ter fôlego para fazer essa caminhada, né? E André Luiz vai dizer, temos humildade. Auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivo e desagradável somos ao ferir alguém. Então, ao invés de a gente ter uma reação negativa, o que o outro criou alguma coisa pra gente, vamos entender. Vamos entender porque às vezes o maior aprendizado pra gente nunca atrair ninguém é a gente viver a traição. Tem coisa melhor aprendizado do que você viver na pele para não querer mais fazer com ninguém? Espera aí. Pior coisa é você ser caluniado. Então, quando você é caluniado, qual é a reflexão? Eu posso ficar revoltado ou eu posso falar, meu Deus, é tão ruim ser caluniado que eu jamais daqui para frente vou fazer uma calúnia contra alguém. Então, às vezes, a experiência é o grande abrir de visão para que a gente nunca mais faça aquilo, porque a gente sente na pele, às vezes nós precisamos sentir na pele, às vezes a gente aprende com a experiência do outro, mas, de qualquer forma, a transformação vai ser o que nós incorporarmos dentro de nós daquela lição que a vida está promovendo, né? Então, aceitação, ação, né? Fé, controle sobre as nossas emoções, para que a gente não fique paralisado, né, emocionalmente, e humildade diante das coisas, e não ter orgulho de achar que a gente não merece, não podia ser com a gente, né? Às vezes eu acho bem interessante isso, as pessoas falam assim, mas por que eu não fiz nada, não é justo, eu venho aqui no centro 3 vezes por semana, tô piando, tô direitinho, tô fazendo tudo certo, como é que agora apareceu essa doença para mim? Aí eu falo para a pessoa, muda a pergunta, por que não eu? A gente é melhor em quê do que o outro? Nós somos
protegidos por Deus, então o outro fica doente, o outro é atropelado, o outro bate o carro e a gente não pode. Por que não eu? Se acontece com todo mundo as experiências e eu moro nesse planeta, que é um planeta de viver experiências, eu também posso viver uma experiência que não é agradável, por que não eu? Também posso viver uma doença grave, também posso sofrer um assalto, por que não eu? Então a pergunta que a gente tem que fazer quando a circunstância acontece é: eu estou inserido dentro dela, ter gratidão às experiências que vão aparecendo. Nos sentindo gratos, a gente vai conseguir absorver o melhor daquele conteúdo. Então, dor versus sofrimento, enfim, podemos dizer, faça esse exercício a partir de hoje de transformar a dor em outra coisa que não seja sofrimento. E sim aprendizado, né? Isso é iluminação, isso é amor à vida, isso é sabedoria. Transformarmos a dor no remédio. Gente, muita paz para vocês. Obrigada, viu? Foi muito bom.